A partir de agora, vocês acompanham as informações do Empreende, Semana do Empreendedorismo 2018, que vai acontecer aqui em Capão da Canoa. Primeiro dia, segunda-feira, a gente tem aí uma disposição do Núcleo das Mulheres Empresárias, da ASIC, que vai fazer uma palestra aí com 2 palestrantes com muito conteúdo. Quarta e quinta-feira a gente volta com mais conteúdo, levando muita informação para vocês. Acompanhando o Empreende, Semana do Empreendedorismo 2018 aqui em Capão da Canoa. A primeira palestra, essa semana, abre com a Iva Cardinal, ela que é trazida aí pela SIC como uma iniciativa do Núcleo da Mulher Empresária, vai trazer uma experiência bem bacana, né? Iva já fazendo aí uma boa apresentação de empreendedorismo e trazendo também essa dificuldade da mulher. Para mim é um prazer fazer a palestra de abertura, é uma honra, na verdade, estar aqui nessa semana onde comemoramos o empreendedorismo e hoje, que é o dia, né, que no Brasil se comemora o Dia do Empreendedorismo Feminino, então, para mim é uma grande prazer estar aqui. O que a gente vai trazer na palestra hoje, na verdade, é um pouco de conceito de empreendedorismo, em especial no Brasil, alguns aspectos do feminino, né, do lado do empreender, nós mulheres, em especial os principais desafios, mas também as oportunidades, né, que também tem várias coisas legais que o empreender, o administrar da mulher é diferente. E eu separei 4 dicas que vêm um pouco da minha história como empreendedora para compartilhar com quem estiver aqui hoje. Agora a Iva vem aí de uma experiência bem grande, né? Iva, além de estar estudando aí o empreendedorismo a fundo, também tem a Confraria do Batom, que foi idealizada lá em Porto Alegre, é um projeto muito grande. Dá para a gente comparar a nossa confraria, claro que a gente tem aqui das meninas e a iniciativa do Núcleo da Mulher Empresária, o que elas estão enfrentando hoje nesse cenário político e econômico que vocês já enfrentaram lá em Porto Alegre? Eu acho que ambas são iniciativas muito poderosas, né? As mulheres reunidas em torno de um objetivo em comum, ninguém segura, né? Isso a gente observa tanto aqui, com vocês aqui em Capão, como a gente lá em Porto Alegre. Eu acho que, e vem aqui também um paradigma, né? De que muitas pessoas pensam, ou até vivenciam já, tiveram uma vivência de exemplo de mulheres concorrendo, aquela coisa, né? De, puxa tapete uma da outra e tal. E no meu ponto de vista, em especial quando a gente trata do empreendedorismo, que é o caso aqui, nosso lá em Porto Alegre, ter objetivos em comum e juntar forças, fazer parcerias, a gente cresce junto. Então eu acho que em especial também no momento de crise, essas parcerias, o ter um objetivo em comum, fazer esforços para trazer coisas maiores para a sua cidade, para a sua empresa, para o seu dia a dia, é algo extremamente positivo. Então adoro essas iniciativas, né? Sou suspeita em dizer, mas eu acho que mulheres juntas são muito fortes, né? E a gente pode revolucionar e fazer coisas muito significativas, em especial de maneira conjunta. Muito bem, dica de ouro aí para que a gente possa atravessar esses tempos e ter principalmente sucesso para a gente, mulheres empresárias, né? A gente continua acompanhando daqui o Empreende Capão da Canoa. A próxima palestrante aqui dessa segunda-feira é a Fabiana Estrela, ela que é fundadora da Caverna do Dino hoje, mais conhecida também como Barriga Verde, virou uma franquia aí por todo o Brasil e vai trazer um pouquinho, né, Fabiana, dessa experiência de vida para o dia de hoje. Exatamente, foi um prazer, assim, uma honra receber esse convite, estar aqui participando desse evento de empreendedorismo. Eu acho que o nosso país precisa de empreendedores, né? Precisa de pessoas corajosas e nós temos muitas pessoas assim. Tanto que o franchising vem crescendo muito e foi uma das formas que a gente encontrou e quis optar para o nosso crescimento da marca Caverna do Dino e Barriga Verde, né? A gente vê o quanto tem de gente querendo abrir o seu próprio negócio, mulheres, homens, todo mundo, né? E produzir mesmo, poder gerar emprego para outras pessoas, poder gerar satisfação para o cliente final também. Então é isso que a gente buscou nessa trajetória da Caverna do Dino. E agora a tua trajetória de vida também, né, Fabiana, tem muito a ver com o empreendedorismo, que foi fazendo várias coisas, indo a vários segmentos para conseguir realmente ser feliz naquilo que a gente gosta, sem precisar se prender a uma coisa só. Exatamente, assim, desde criança eu sempre fui muito curiosa. A minha família era uma família muito simples, assim, por parte de pai, tinha uma formação cultural e acadêmica
forte, eles se preocupavam muito com isso, então eu sempre estudei muito e tive muita oportunidade de estudo assim em casa, mas eu sentia que eu gostava de vender, assim, tanto que desde pequena minha mãe vendia e eu sempre tentava ajudar, trabalhar com ela, vender semijoia, vender livro, vender roupa, e eu achava aquilo muito divertido, assim. Só que eu tinha um grande sonho de me formar e fazer carreira na área da saúde, né? Que é a área que a minha tia também atuava. E eu me formei em fonoaudiologia, fiz pós-graduação em São Paulo, de especialização em voz, fiz mestrado em neurociências na URGS, porque eu sempre gostei muito de estudar. Mas nesse meio tempo surgiu uma oportunidade, eu e meu esposo a gente começou a pensar, ele sempre trabalhou com varejo, com gestão, e ele falou, quem sabe a gente monta uma rede de franquias de lojas de bebê infantil. E eu achei aquilo muito legal, porque durante toda a faculdade dele, que ele se formou antes de mim, é 7 anos mais velho do que eu acabei estudando junto com ele, porque como eu sou CDF, quem é CDF gosta de estudar tudo, né? Então eu lia as matérias dele, eu ajudava ele no trabalho de conclusão e eu achava aquela coisa de gestão muito legal. Tanto que eu levei muito para o meu consultório de fono, essa parte de gestão, de marketing, de comunicação, e acabei levando muito da fono para a nossa empresa também. E eu notei isso, assim, não tem mais, eu acho que o mundo de hoje ele não tem mais espaço para a gente ser fechado, para a gente ser engessado numa profissão só, numa coisa só. Não é porque a gente começou a vida numa carreira que a gente tem que terminar a vida naquela carreira também. Não que seja ruim, eu acho que tem muita gente que se forma, é feliz naquilo ali e não sente esse impulso, essa necessidade de fazer outras coisas. Mas eu sou muito inquieta, então eu acabei vendo essa oportunidade como uma coisa muito legal e quis tentar também essa carreira como empreendedora mesmo, como gestora, e adorei, né? Tanto que estou até hoje nela. Não sei se eu vou ficar o resto da vida, né? A empresa, eu acredito que vai ficar ainda sólida por muito tempo, porque a marca Barriga Verde tem mais de 30 anos. A Caverna do Dino já está aí desde do ano 2000, então já são 18 anos. E a gente vem cada vez mais se fortalecendo, a gente já está aí em vários estados, né, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, e agora a gente vai abrir em Santa Catarina também. E esse é o Empreende, Semana do Empreendedorismo 2018, isso é o que vai acontecer na segunda-feira, hoje aqui, promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária da ASIC. E dando seguimento ao evento, hoje nós estamos aqui no Rechô com mais um Almoçando com a ASIC e está aqui comigo Fernanda Ferrão, que é a diretora das lojas Gangue, das lojas Pompeia. A Pompeia é uma empresa que começou familiar e hoje tu vem falando aqui, Fernanda, pra gente sobre governança na empresa familiar. Como é que a gente faz para governar essa empresa familiar, sem grandes atritos, para fazer desenvolver? Muita gente é contra isso. Quero que tu fale sobre isso, quero que tu fale sobre a sucessão desse pessoal que vem aí, a nova geração que vem tomando, e também como é que funciona esse funcionário familiar diante do funcionário não familiar. Tudo bom? Então, tudo bom. Bom, a governança é um processo que começa desde cedo, né? Nós trabalhamos com uma consultoria, acho que é importante ter um apoio para fazer o processo de governança e sempre ser pautado nos valores, né? Acho que isso é uma coisa fundamental, a gente tem valores e a gente sempre prima pela continuidade. Acho que sendo familiar ou não, o importante é ter profissionalismo nas relações. Então, dentro das nossas empresas, se é familiar ou se não é familiar, é algo que a gente sempre prioriza, é que a continuidade seja algo que venha acima da empresa, então servir a empresa antes de servir-se dela. Então, se a pessoa é da família e ela tem a continuidade como uma das suas prioridades, né, no trabalho que ela executa, é algo que sempre vai ser o norteador dela, né? Então, eu acho que independente da função que ela executa, se ela é da família ou se ela não é da família, nós trabalhamos com um protocolo familiar, nós temos o acordo de acionista, temos conselhos de família, então essas coisas funcionam dessa forma, assim, né? A terceira geração, ela é pautada nesses mesmos valores, desde o tempo do pai, que é o fundador, foi o fundador, então assim que a gente segue, né? O funcionário também tem claro esses valores para ele, então acho que é assim. Fernanda, tu falou muito dessa questão de valores, da importância dos valores da empresa, seja ela qual for, para que se dê seguimento ao trabalho. Sim, os valores acho que são fundamentais e os valores vêm de casa, né? Acho que são coisas que a gente aprende desde pequeno, né? Na Pompeia, tanto na Pompeia quanto na Gangue, nós temos o nosso código de ética, nós trabalhamos em cima do código de conduta, né? Nós temos missão, temos valores, temos a nossa visão, então são ferramentas que sempre tem que estar claras em todos os processos que a gente conduza, né? A gente trabalha muito com símbolos, então temos o hino da empresa, temos o quadro do fundador, que é algo que a gente também sempre tem claro. Então eu acho que são norteadores importantes, né, para a gente trabalhar dentro do processo da governança.
mas acho que uma ajuda externa, acho que é algo também que é fundamental para a gente poder seguir, né? E sempre ter claro, assim, qual é o norteador de cada empresa, quais são os valores desta empresa, quais são os valores desta família, né? Quais são, o que me norteia, o que eu quero para essa empresa. Acho que isso é algo fundamental. E a primeira palestra dessa noite vai ser com Francisco Lumers, que vai falar para a gente sobre a atenção no mundo dos negócios. Já vou começar, assim, perguntando de cara o que é que a gente não está prestando atenção. Nós estamos vivendo um mundo de muita aceleração, de muitos inputs. Toda hora nós somos bombardeados de várias coisas. E isso acaba me faltando atenção nas coisas principais. Então, para que eu possa conseguir ter um melhor resultado, eu tenho que esvaziar minha cabeça. O meu cérebro ordena naturalmente aquilo que é mais importante. Porque nós estamos conversando aqui, mas eu estou preocupado com a palestra, estou preocupado com outras coisas, nós temos que fazer isso. E eu acabo me deixando, não prestando atenção na nossa entrevista, naquilo que nós estamos falando. Então isso é um exercício que a gente precisa fazer. Esvazia teu cérebro, acalma um pouquinho, que ele naturalmente diz o que é mais importante. Hoje todo mundo quer ter empresa, o pessoal está preferindo montar sua empresa, aquela ilusão, e muitas vezes ilusória, né, de não ter seu chefe. Onde é que nós estamos falhando? Eu acho que o empreendedorismo é uma tendência natural. Por quê? Porque a gente, com o celular e com a internet, com a tecnologia, eu posso empreender em qualquer coisa, em qualquer lugar. Então é uma tendência natural de a gente poder estar nos conectando e tendo umas novas relações. Essas novas relações de trabalho que precisam ser entendidas, compreendidas. O que vai surgir de empregos novos, utilizados a partir de eu estou aqui, posso fazer isso, eu resolvo o teu problema. Uma coisa é a parte, vamos chamar assim, do processo, outra coisa é a oportunidade. A gente tem falado do ser humano 3D e 4D, tá? O que é? Nós enxergamos tudo em 3D, altura, largura e profundidade, passado, presente e futuro, a estratégia, a tática e a operação. O que é o 4D? É a oportunidade. Então, a quarta dimensão é o tempo. Vamos ser mais objetivos, vamos ir direto ao assunto. A gente tenta fazer um preâmbulo muito grande e pouca objetividade no resultado que se quer. Então, quando eu sou mais rápido nesse sentido, eu atinjo o melhor resultado. Quer ver uma coisa? Sempre que eu quiser mudar o meu comportamento, se eu perceber logo, eu consigo mudar mais rápido. Então, se eu demorar, aí cair no meu hábito, para mim mudar vai ser muito difícil. Ok, muito obrigada então. Querida, eu que agradeço, sucesso para todos nós. E na nossa segunda entrevista da noite, vamos conversar aqui com o Potter, que vai falar um pouquinho dessa coisa. Você está de mudança e talvez não saiba. Eu quero saber se a gente tem que se preocupar com isso. Tem, a gente tem. Quem não está preocupado no mundo pode levar um tombo a qualquer momento. Eu vou citar na palestra alguns grandes que... Não que talvez eles não estivessem preocupados, mas quando a gente relaxa, a gente pode não enxergar algumas coisas, né? Por exemplo, um dono de uma videolocadora que há 10 anos não enxergava que algo poderia mudar, hoje certamente não estava preparado para um Netflix da vida, né? Eu conheço um monte de gente lá no Alegrete, onde eu me criei, que teve que fechar a locadora, porque a gente sabia que ia acabar. Então tem alguns meios que transformam completamente a nossa vida e podem piorar a nossa vida muito. Se eu vivo de uma videolocadora, eu quebrei. Então eu tinha que ter bolado algum outro plano. A minha palestra foca muito mais nessas movimentações próximas da comunicação, e não digo só o jornalismo, mas, sei lá, a máquina de escrever, videolocadora, o que Netflix fez, o que o Facebook fez e pode estar sofrendo, e mais outros meios, assim. Agora, eu acho que qualquer profissão, e por isso que eu levo essa palestra e sou convidado para vários setores, tipo contábeis, engenharia, qualquer profissão tem que estar sempre observando algo, porque geralmente, e ainda mais hoje em dia, geralmente a tecnologia um dia foi um martelo, né? A tecnologia um dia foi um teto. Ela vem e muda alguns movimentos que às vezes estavam há muito tempo assim, então a gente tem que saber o que tem que ser conservado, mas também o que tem que ser mudado. A gente fala bastante sobre as mudanças hoje na área da tecnologia, mas eu conversava aqui antes, desde que o mundo é mundo, a gente vem sofrendo mudanças. Sempre, por ser vivo, o mundo muda. Certamente. E nada mais do que a raça humana para provar isso, né? E tu pode pegar qualquer elemento, a moda muda e volta a ter uma coisa, os cabelos que fazem parte da moda a mesma coisa, a arquitetura, tu pode pegar qualquer elemento, ele muda, mas isso não quer dizer que conservar algumas coisas sejam interessantes, né? Tu pode ver, o que acontece são tecnologias diferentes, ferramentas diferentes para a gente chegar àquilo. A gente não tinha a calculadora, mas tinha um ábaco, a gente não tinha o computador, mas tinha uma máquina de escrever.
A gente vai lidando e agilizando esse processo para que a gente possa cada vez mais desburocratizar a nossa vida e perder tempo com coisas mais interessantes, né? Imagina quanto tempo a gente ficar fazendo conta. E hoje uma calculadora, imagina uma coisa tão simples e tão barata hoje em dia, por R$1 tu compra uma calculadora. Então depende muito de onde tu está metido. O que eu peço, assim, e que eu, pelo menos eu mostro na minha palestra, é que todo mundo pode ser afetado. Né? Desde o tio que tem um armazém numa esquina até o dono da maior rede de televisão do Brasil. Todo mundo pode sofrer um pênalti a qualquer momento. Agora, se você está observando isso, tem humildade para entender que pode acontecer alguma coisa diferente na tua profissão, tu vai estar mais preparado, esse tombo não vai ser tão grande, tu vai te preparar para o tombo e vai poder mudar, buscar novas ferramentas, ou seja, a vida vai andando, mas quem está observando vai estar melhor, certamente. Das mudanças todas, a gente agradece que houve mudança aqui na moda do cabelo, felizmente, né? Porque a gente já teve alguns cabelos bem questionáveis. Agora eu quero te falar e vou te puxar como exemplo para isso, que hoje até a questão, por exemplo, das palestras, dos livros, da forma da comunicação, da forma de aprendizagem, o público vem buscando muito a informação com humor. Eu acho que tem tanta informação que quem fala de uma maneira mais leve, e às vezes falar leve não quer dizer que não é profundo, chama atenção. Bom, o produto de maior audiência no Brasil é o Jornal Nacional. O Jornal Nacional é um produto de humor? Não é. Mas o Jornal Nacional é diferente daquele Jornal Nacional do Cid Moreira. A gente consegue ver os apresentadores caminhando, tem mais interatividade. Então o humor não é apenas um elemento. A leveza, a ser mais coloquial, ser mais próximo da maioria, faz com que tu chegue mais pessoas e tu fique mais próximo da linguagem que é. Eu comecei o Pretinho Básico, por exemplo, há 11 anos, a gente tinha uma realidade no humor. 11 anos depois a gente tem uma outra realidade. Então se adaptar é importante. Agora não basta ser engraçado, não basta querer ser engraçado. Então tem um monte de elemento que te deixa mais leve. Eu trocaria a palavra humor para uma palavra mais leve. Tem aquele cara falando como um locutor de rádio dos anos 60. Esse cara não vai ser ouvido. Né? Mas também ao mesmo tempo não quer que um cara de 60 anos fale que nem o Magro do Bonfa lá de Porto Alegre, sabe? Tem um equilíbrio nisso, assim. Acho que a gente não pode também ser o que a gente não é. Mas também a gente não pode querer achar que vai dominar a linguagem. A gente tem que tentar ver como as pessoas estão se comunicando. Eu não vou falar no Pretinho Básico, que é um programa que tem muitos jovens escutando, do jeito que eles falam. Eles vão achar ridículos, né? Como eles acham os pais, quando os pais vão numa festa com ele. Não é nada mais patético que isso, entende? Então tu tem que saber aonde tu vai te meter. Então eu acho que as pessoas gostam de algumas coisas mais leves e mais engraçadas, porque isso quebra um pouco com essa hegemonia de ser bombardeado diariamente com muita notícia, com muita opinião, com muita coisa. Ainda mais a gente que pode passar por um processo, a gente está falando em novembro de 2018, um processo de eleições muito pesado, né? Então quando tem alguém falando um pouquinho mais leve, eu acho que pode ser que chame atenção. Agora, não basta ser leve. Tem que ter algum tipo de carisma, tem que ter algum tipo de conhecimento, tem algum tipo de bagagem, tem que ter alguma coisa que chame atenção. Ok, muito obrigada. Tá, então, gente, com essa entrevista a gente encerra aqui a nossa cobertura dessa semana do empreendedorismo aqui de Capão da Canoa.